E se os oprimidos tomassem o poder, mas se tornassem piores que os próprios opressores? Essa é a pergunta assustadora que um livro disfarçado de fábula infantil nos faz há décadas. A Revolução dos Bichos, de George Orwell, não é só uma historinha sobre animais falantes. É um alerta sombrio, um espelho cruel da nossa própria sociedade, mostrando como o poder corrompe, como a verdade é distorcida e como boas intenções podem pavimentar o caminho para a tirania. Prepare-se, porque a história que vou te contar hoje é mais real e atual do que nunca. É um soco no estômago que nos obriga a questionar tudo o que vemos e ouvimos. Imagine um lugar chamado Granja do Solar. O dono, o Senhor Jones, é um homem negligente que explora seus animais sem piedade. Eles trabalham de sol a sol, em condições miseráveis, apenas para verem os frutos de seu esforço serem roubados. A comida é pouca, o descanso é raro, e o futuro é o abatedouro. Dentro desse cenário de desespero, surge uma fagulha de esperança. Um velho e respeitado porco chamado Major reúne todos os bichos no celeiro uma noite. Ele compartilha um sonho, uma visão de um mundo onde os animais são livres, donos do seu próprio destino, sem a tirania dos humanos. Ele ensina a eles uma canção, Bichos da Inglaterra, que se torna um hino de liberdade e rebelião. O sonho de Major planta uma semente poderosa. A revolução, pouco tempo depois, o velho major morre, mas suas ideias permanecem, mais vivas do que nunca. A opressão do Sr. Jones chega ao limite e, num ato espontâneo de fúria e fome, os animais se unem e o expulsam da granja. A revolução aconteceu. A Granja do Solar agora é a Granja dos Bichos. Com a liberdade recém-conquistada, a euforia toma conta os animais, liderados intelectualmente pelos porcos. Considerados os mais inteligentes, estabelecem um novo sistema de governo, o animalismo. Para garantir que a tirania humana nunca mais volte, eles criam 7 mandamentos, regras sagradas que deveriam guiar a nova sociedade. Esses mandamentos são pintados em letras grandes na parede do celeiro para que todos possam ver. O primeiro: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. O segundo: qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Outros mandamentos proibiam os animais de dormir em camas, usar roupas ou beber álcool, mas os 2 mais importantes eram: nenhum animal matará outro animal, e o último e mais crucial de todos: todos os animais são iguais. Parecia o início de uma utopia. Os animais trabalham juntos, com um novo senso de propósito. As colheitas são as maiores que a granja já viu. Todos se sentem parte de algo grandioso. Acreditam que finalmente construíram um lugar justo, onde o trabalho de cada um é valorizado e a igualdade é a lei suprema. Mas as utopias, como sabemos, são frágeis. Nesse novo sistema, 2 porcos se destacam como líderes: Bola de Neve e Napoleão. Bola de Neve é idealista, visionário e um orador brilhante. Ele propõe projetos ambiciosos, como a construção de um moinho de vento para gerar eletricidade e facilitar a vida de todos. Ele acredita no poder dos comitês e dos debates para tomar as melhores decisões para a comunidade. Napoleão, por outro lado, é o oposto. Ele é silencioso, astuto e age nos bastidores. Ele não se importa com discursos ou debates. Ele se importa com um poder. Enquanto o Bola de Neve tenta conquistar os animais com suas ideias, Napoleão, secretamente, cria sua própria força militar. 9 cães ferozes que ele pegou ainda filhotes e treinou para serem seus guardas leais e brutais. A tensão entre os 2 líderes cresce.
até que o inevitável acontece. Durante um debate decisivo sobre o moinho de vento, quando Bola de Neve está prestes a convencer a todos com sua eloquência, Napoleão solta um assobio agudo. Os 9 cães enormes invadem o celeiro e perseguem Bola de Neve, que só consegue escapar por um triz, fugindo da granja para nunca mais ser visto. O terror se instala. Napoleão, agora sem oposição, declara que os debates acabaram. A partir daquele momento, todas as decisões seriam tomadas por ele. A revolução acabava de tomar um rumo sombrio. Se essa história já está te fazendo refletir sobre poder, manipulação e como as coisas podem dar terrivelmente errado, eu peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like. A sua inscrição não é só um número, ela ajuda o nosso trabalho a continuar, trazendo mais resumos e análises profundas como esta, que nos fazem pensar e questionar o mundo ao nosso redor. É rápido, de graça e faz toda a diferença para nós. Obrigado. Com Napoleão no controle total, a vida na Granja dos Bichos começa a mudar, de forma lenta, mas implacável. Ele tem um porta-voz genial, um porco chamado Garganta, mestre na arte da propaganda. Garganta tem uma resposta para tudo. Quando os animais questionam por que os porcos estão pegando todo o leite e as maçãs, Garganta explica que é por uma questão de saúde que os porcos precisam desses nutrientes para fazer o trabalho cerebral e evitar que o Sr. Jones volte. O medo do retorno do antigo opressor se torna a principal ferramenta de controle. Napoleão, que antes era contra o moinho de vento, agora decide construí-lo, afirmando que a ideia sempre foi dele e que Bola de Neve a havia roubado. Bola de Neve, o herói da revolução, é transformado em um traidor, um sabotador, o bode expiatório para todos os problemas da granja. Se algo dá errado, a culpa é de Bola de Neve. Os animais trabalham mais do que nunca, com rações cada vez menores, mas são constantemente bombardeados pela propaganda de Garganta, que apresenta estatísticas falsas, mostrando como a produção aumenta e como a vida está melhor. Qualquer um que ouse questionar é silenciado, seja pela intimidação dos cães ou pela pressão do grupo. A memória coletiva começa a ser apagada e reescrita. É nesse ponto que a manipulação atinge seu auge. Os 7 mandamentos, a constituição da granja, começam a ser alterados secretamente durante a noite. O mandamento "nenhum animal dormirá em cama" recebe um adendo. Com lençóis, logo, os porcos se mudam para a casa do Sr. Jones e passam a dormir nas camas. O mandamento "nenhum animal matará outro animal" é alterado para "nenhum animal matará outro animal sem motivo". Isso acontece logo após uma purga terrível, onde Napoleão força vários animais a confessarem crimes de traição em conluio com Bola de Neve, e então ordena que seus cães os executem publicamente. O terror silencia qualquer dissidência. Os animais, exaustos e confusos, mal conseguem se lembrar de como eram as regras originais. A canção Bichos da Inglaterra é proibida, substituída por um hino que exalta Napoleão. O poder absoluto corrompeu absolutamente. E então a transformação final acontece, resumida na alteração mais cínica de todas. O último mandamento, a pedra fundamental da revolução, é apagado. Em seu lugar, uma única frase é pintada: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. O clímax da história é desolador. Anos se passaram, muitos dos animais que participaram da revolução já morreram. Os mais jovens só conhecem a vida sob o regime de Napoleão e acreditam na propaganda de que as coisas estão melhores do que nunca. Um dia,
Os animais olham para o pátio e veem uma cena chocante. Os porcos, liderados por Napoleão, estão andando sobre as duas patas traseiras. Napoleão carrega um chicote. A última barreira entre porco e humano havia caído. Naquela mesma noite, os outros animais, curiosos, se aproximam da janela da casa da fazenda. Lá dentro, eles veem os porcos sentados à mesa, jogando cartas e bebendo com fazendeiros humanos das vizinhanças. Eles ouvem brindes e discursos, onde os porcos e os homens celebram sua parceria e seus métodos eficientes para manter as classes mais baixas sob controle. A granja dos bichos volta a se chamar Granja do Solar. Os animais, do lado de fora, olham dos porcos para os homens, e dos homens para os porcos, e de novo dos porcos para os homens. Mas já era impossível distinguir quem era quem. A revolução havia completado um círculo perfeito, e o novo opressor tinha o mesmo rosto do antigo. O ciclo de opressão não foi quebrado, ele apenas mudou de mãos. A Revolução dos Bichos é uma obra-prima temporal, porque nos força a encarar uma verdade desconfortável. O poder é perigoso em quaisquer mãos. A história nos ensina que o verdadeiro inimigo muitas vezes não é o sistema que derrubamos, mas a natureza humana, ou melhor, a natureza animal, que emerge para preencher o vácuo de poder. Orwell nos mostra de forma brilhante que a tirania não precisa de grades de ferro. Ela se constrói com a manipulação da linguagem, com o controle da informação, com a reescrita da história e com a supressão do pensamento crítico. A maior lição deste livro não é apenas sobre revoluções políticas fracassadas. É um aviso para todos nós. Hoje, devemos sempre questionar a autoridade, desconfiar de quem promete soluções fáceis e, acima de tudo, proteger a verdade e a memória. Porque no momento em que esquecemos o passado e paramos de pensar por nós mesmos, nos tornamos apenas bichos numa fazenda, incapazes de diferenciar nossos líderes de nossos opressores. Obrigado por assistir até o final. Se este vídeo te fez pensar, compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa história. Não se esqueça de deixar seu comentário com suas reflexões. Até a próxima.